sexto ano da Escola Estadual Professora Zenilda Gama Torres. Bom dia, bom dia. Vamos acordar, vamos acordar. Estamos se preparando para mais uma aula, né? Desta feita, mais uma aula de geografia. E estaremos falando na manhã de hoje sobre o clima. Já conversamos, já lecionamos algumas aulas sobre o interior da Terra, sobre o relevo, sobre os tipos de rochas, sobre, sobre o universo, sobre a astronomia. E vamos falar um pouco sobre o clima. Vamos falar um pouco sobre o clima. É um conteúdo bastante interessante, leva cada um a conhecer mais sobre a dinâmica que envolve o nosso planeta, essa dinâmica climática que envolve essa parte de temperatura, essa parte mesmo climática, tá certo? Então, vem comigo e vamos a mais uma aula. A primeira coisa que devemos destacar nessa manhã é sobre o conceito de clima. O que é um clima? Tá certo? O que é um clima? Por exemplo, quando a gente está perto de meio-dia, aquele sol pesado, aquele calor forte demais, naquele momento é o clima que está quente ou é o tempo que está quente? Neste momento, agora, pela manhã, o tempo está frio ou o clima está frio? De madrugada, quando chega a madrugada gelada, naquele momento é o clima que está gelado ou é o tempo que está gelado? Tá certo? A pergunta nós estaremos respondendo agora. O clima, né, é a condição mais duradoura em que se encontram ou que ocorrem os fenômenos atmosféricos. Então, o clima ele é um conjunto de tempos. Né? Deixa eu ver se eu sou mais claro nisso que eu estou dizendo. Enquanto o tempo é algo momentâneo, passa rápido, modifica muito, até mesmo durante um dia, tá certo? Por exemplo, hoje pela manhã está meio frio, ao meio-dia está mais quente, à tarde vai esfriando, à noite esfria mais ainda. Então, essa mudança repentina, momentânea da atmosfera, do tempo, isso é chamado de tempo. O tempo ele muda muito, ele se modifica muito. Já o clima não. O clima ele é mais duradouro, ele é mais passa de uma maneira mais lenta. Em que sentido? Então, um clima eu posso dizer que é um conjunto de vários tipos de tempo. São vários tempos juntos, repetidamente, formam um clima. Por exemplo, o nosso clima aqui em Apodi é o clima tropical semiárido. Hoje pela manhã está fazendo frio. Qual é o nosso clima? Temperado, ou melhor, tropical semiárido. Ao meio-dia está com aquele calor de rachar o quengo. Qual é o nosso clima? O clima continua sendo o tropical semiárido. À noite, de madrugada, muito frio. Qual é o nosso tipo de clima ali? O nosso tipo de clima continua tropical semiárido. O clima semiárido tem período dele, época do ano que o clima ele é chuvoso, tem um período do ano que o clima é mais seco, mesmo sendo seco e sendo chuvoso, ele continua sendo o clima semiárido. Então, o clima ele é duradouro. Para o clima mudar, é preciso muitos anos, 30 anos ou mais. Então, o clima ele é estático, ele muda, mas com muita lentidão, digamos assim, tá certo? Olha só, o clima é diferente do tempo, porque ele é mais estável.
enquanto o tempo ele muda muito, ele é instável, mudando constantemente. Existem vários tipos de clima. Eles dependem da localização geográfica dos lugares e de alguns elementos e fatores que interferem sobre eles. Então, para você não confundir, quando na televisão o pessoal, durante o dia, eles vão passar a previsão, agora você sabe, né? É a previsão do tempo. Porque se fosse algo constante, igual todos os dias, aí seria uma espécie de previsão do clima. Mas como muda de um dia para outro, assim como muda muito, então todos os dias a gente tem a previsão do tempo, porque o tempo muda. O tempo ele é muito mutável, né? Já o clima não. O clima ele é mais estático, ele muda mais, mas demora demais, tá certo? Então fica a diferença. O tempo ele muda, e o clima ele é estático. E o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, num dado lugar, certo? Já o clima é como se fosse vários tipos de tempo juntos, organizados, né? Que é observado e vem se repetindo ano após ano e anos após ano. Então, isso é um tipo de clima, tá bom? Ok. Dentre as classificações climáticas que nós temos de mais relevante, existe uma deste senhor chamado Alan Staller, que ele usa um sistema mais didático, né? E também ele usa um critério de circulação geral da atmosfera para classificar os vários tipos de clima da Terra. Para ele, os principais tipos de clima são, então, de acordo com esse senhor chamado Alan Staller, que ele tem um conceito, uma classificação dos tipos de clima, certo? Ele divide os tipos de clima em climas de baixa latitude, climas de latitude média e climas de latitude alta. Os climas de latitude alta são influenciados, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, são influenciados pelas massas de ar quente, os de latitudes médias influenciados por massas de ar tropical e polar, nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente, e os tipos de clima de latitude alta, que são influenciados por massas de ar polar. Então, a gente já viu um pouquinho sobre latitude, mas nós vamos só dar uma olhadinha agora para a gente ver, que ele apresenta essa divisão em 3 tipos de clima de acordo com a latitude. Eu já expliquei para vocês que as latitudes é a distância em grau entre um paralelo e outro. Essas linhas aqui, ó, na horizontal, elas são chamadas de paralelos, né? Paralelos tanto para o norte e paralelos para o sul. Aí, opa, aí essa distância que vai de um paralelo para o outro, isso é chamado de latitude. Então, de acordo com a posição das latitudes, se você tiver numa latitude mais aqui nas proximidades do Equador, os raios solares eles vão incidir, eles vão focar, eles vão iluminar a Terra de uma maneira mais frontal e automaticamente essa região ela terá um clima mais quente. Quanto mais essas latitudes vão ficando altas, vão ficando mais próximos dos polos, ou o Polo Norte ou o Polo Sul, os climas vão ficando mais frios. Então, aqui nós temos 3 tipos de clima de acordo com as latitudes, né? Eu já havia dito. As latitudes elas começam na latitude 0, aqui na linha do Equador, e vai até a latitude 90 para o norte e a latitude 90 para o sul. Então, as latitudes, se eu tenho uma região que vai da latitude 0 até a latitude 30, que é a latitude baixa,
o clima é quente. Da latitude, da latitude, eu posso colocar até a 20, dá um torno de 10. Deixa eu ver aqui. De 10, não, pode ser 30. De 0 até a latitude, que vai de 0 até 30, eu tenho a latitude baixa. De 30 a 60, latitude média. De 60 a 90, latitude alta. Então, nós temos essas três variantes de latitude e que mostra a maneira como o Sol vai iluminar a Terra, que aí vai marcar locais da Terra com mais temperatura, com mais calor e outras nem tanto. Então, as regiões que fica aqui mais para o norte, elas são frias demais, porque ficam nas proximidades dos dois polos, tá certo? E vamos agora ver alguns fatores. O primeiro fator que vai interferir no clima, nós vamos agora estudar, tá certo? Os fatores que interferem no clima de uma região. Se eu perguntar o que são fatores do clima ou fatores do tempo, fatores do clima, melhor dizendo, fatores do clima. Fatores do clima são fatores que eles têm o poder de modificar o clima de uma região. São fatores do clima, tá certo? Nós temos, deixa eu ver aqui, só um negócio que vai ver legal aqui. Nós temos o fator, isso, tá aqui. O primeiro fator do clima, o primeiro grande fator que consegue modificar o clima de uma região é a umidade, tá certo? Umidade. Pastor, o que é umidade? Umidade é a quantidade de gotículas de água suspensa no espaço, tá certo? E essas gotículas de água suspensas no espaço, elas podem estar na forma de vapor de água. Elas também, de acordo com a sua proximidade, com a sua condensação, elas podem vir para a Terra numa forma de precipitação através da chuva, através do orvalho, através da neve e através do granizo, né? Então, você vai observar que existe essa umidade. Então, a umidade do ar está aqui mais nítido, aqui nesta foto, a evaporação, e pela evaporação, essas gotículas de água, elas sobem, muitas delas formam nuvens, que nuvens são gotículas de água em suspensão, né? São água em suspensão no estado gasoso, né? Então essas nuvens elas são formadas por gotículas de água. Então essa água suspensa no espaço, esse vapor que a gente sente, que apesar que a gente não vê, mas que esse vapor de água ele tem muito, né, pela evaporação, e esse vapor de água é a quantidade de água suspensa no espaço, na forma de vapor, de chuva, de neve e de granizo, e que muitas delas acabam se precipitando sobre a Terra. Então, aonde você estiver, numa localidade que a umidade do ar ela é maior, ela é, digamos assim, muito maior, aquela região ela não é tão quente como uma região que a umidade é muito baixa, quase que não tem gotículas de água em suspensão, né? Então, os estudiosos eles conseguem medir essa quantidade de vapor que existe na atmosfera, né? Então, hoje a umidade do ar está bem abaixo daquilo que é suportável. As pessoas ficam com o nariz seco, as pessoas passam mal, porque a quantidade de gotículas de água no espaço é menor do que aquela que seria necessário para a existência humana, né? Então, o primeiro fator que interfere no clima é a umidade. Umidade. O segundo fator é a chamada pressão atmosférica, que a pressão atmosférica, eu posso dizer que é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície terrestre. Eu poderia ser mais simples e mais rasteiro
e dizer que a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre uma determinada região. Né? É uma força exercida por uma umidade diária. Né? Deixa eu ser mais simples aqui olhando para essa imagem. Vamos imaginar que você está aqui no topo dessa montanha. Então, está aqui, acima da sua cabeça, vai ter uma quantidade de ar. Você sabe que o ar, ele pesa. Né? O ar, ele pesa. Se você pegar uma bexiga vazia, colocar no prato de uma balança e colocar uma bexiga cheia no prato do outro lado da balança, aquele lado onde a bexiga está cheia, ele vai fazer assim, ó, porque o ar ele pesa, o ar ele tem peso, tá certo? Então, quando você está aqui em cima dessa montanha, a quantidade de ar que você vai ter sobre a sua cabeça vai ser uma, mas vai ter um certo peso, uma quantidade de ar sobre a sua cabeça. Vamos dizer aqui, 3, 4, 10 quilômetros acima de você vai ter um ar que vai pressionar sobre a sua cabeça. Aqui embaixo, vocês estão aqui no nível dessa lagoa, desse lago aqui. A quantidade de ar sobre a sua cabeça não é bem maior do que se você estivesse aqui em cima? Então, teoricamente, a quantidade de ar que vai ter sobre a sua cabeça aqui embaixo vai ser bem maior do que se você estivesse aqui em cima. Portanto, a pressão atmosférica é muito maior nos lugares baixos do que nos lugares altos. A regra é esta. Quanto mais alta for uma região, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais baixo estiver uma pessoa numa determinada região, maior é a pressão atmosférica. De uma maneira mais ilustrativa, eu coloquei aqui esses dois bonequinhos. Coloquei aqui a cidade de São Paulo, que está a 860 metros de altitude. Aqui tem um garoto e acima dele eu tenho uma coluna de ar. Aí lá em Santos, que fica praticamente a zero metro, né? Fica no nível do mar, fica a zero metro mesmo, não tem nem um metro, fica zerado aqui na linha do oceano. A coluna de ar sobre a cabeça dele não é bem maior do que se estivesse aqui em cima, então aqui embaixo a pressão é maior e aqui em cima a pressão ela é bem menor. Então é só você fazer um trocadilho. Quanto mais alta uma região, menor a pressão atmosférica. Quanto mais baixa uma região, maior será a pressão atmosférica. Lembrando, mais uma vez, que a pressão atmosférica ela é dada pelo peso, pela pressão que o ar, que a umidade, ela exerce sobre a nossa cabeça. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Isso aqui é um aparelho que mede a pressão atmosférica, que é o famoso barômetro. Né? É o barômetro. E ele tem uma escalazinha que mede. Essa escalazinha aqui é chamada de milibar. Milibar. Ele não mede a pressão atmosférica por metro, não é por litro, mas é por milibar. Tá certo? Então, isso aqui é um barômetro e o aparelho de medir é o barômetro e a unidade do barômetro é o milibar. Aqui ele coloca para dar um certo sentido, direção, ele colocou aqui uma bússola, né, para melhorar. Ok. Um outro fator que interfere no clima, além da umidade e da pressão atmosférica, nós temos a latitude. Não, isso aqui a gente já viu, eu não vou mais me deter aqui. Né? A gente já viu que quanto mais próximo da linha do Equador estiver uma região, aqui as latitudes, olha, esse espaço que fica entre um paralelo e outro é uma latitude. Então, quanto mais baixo, ou seja, quanto mais estiver perto de zero, que é o Equador, mais alta a temperatura. Quanto mais vai se dirigindo para o norte, mais vai diminuindo esta temperatura. O outro fator, só para a gente já viu também,
Só para a gente dar uma espécie de revisada, uma espécie de ver alguma coisa de uma maneira mais ilustrativa, é para você ter essa ideia. Quanto mais baixo eu tiver numa região, maior será a sua pressão atmosférica. Tá certo? Isso aqui a gente já viu. Vamos para frente. Outro fator que vai interferir no clima de uma região é a altitude, que parece muito com a questão da pressão atmosférica. Então, a altitude ela vai interferir no clima de uma região. Mais uma vez vem aquele trocadilho. Quanto mais, olha só essa foto como é legal, quanto mais alto você estiver, quanto mais alto for uma região, mais frio ela será. Quanto mais baixo for uma região, mais quente ela será. É só você lembrar das cidades serranas. As cidades serranas elas são mais altas, portanto, são mais frias. As cidades que ficam perto do nível do mar são cidades mais baixas, lógico, e são cidades mais quentes. Então, é importante a gente frisar isso. Quanto mais alta a localidade, mais fria ela será. Vai ter mais massa de ar, vai ter mais pressão atmosférica, vai ter mais umidade e automaticamente ela será mais fria também, tá certo? Alguém já, quando chega nessa parte do conteúdo, alguém diz, não, mas eu não concordo, porque se eu estou subindo mais, eu vou estar mais perto do Sol, deveria ser mais quente, né? Mas aqui para nós, daqui para o Sol são 150 milhões de quilômetros, né? São 150 milhões de quilômetros. Então, um quilômetro a mais para cá e para lá não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é que aqui nessas altas altitudes, olha, a quantidade de nuvens vai diminuindo e automaticamente a umidade que essas nuvens elas terão é bem menor. Então, quando o Sol aquece o solo, que vai, de uma certa forma, bater e refletir, aqui, quando o calor ele vai para a atmosfera, não vai ter muitas nuvens, não vai ter muita umidade para esse ar ele ficar. Então, esse ar, essa quintura, como nós chamamos no interior aqui, né? Ela vai subir para as altas da atmosfera e essa região vai ficar fria. Aqui embaixo é diferente. Quando o sol ele bate aqui, que evapora, então a quantidade de gotículas de água suspensa aqui no espaço é maior. Então esse ar aqui ele fica quente, porque a água em suspensão ela vai amornar, ela vai ficar quente. Então aqui vai ficar muito quente em virtude disso. Aqui, como não tem muita atmosfera, o calor vai evaporar e vai embora. E automaticamente essa região vai ficar bem mais fria do que você estando aqui no nível do oceano, tá certo? Um outro fator que modifica, ou que altera, ou que influencia o clima é a maritimidade. O que é, pastor, a maritimidade? É a proximidade que você tem do oceano. Então, maritimidade é o fator que diz que quanto mais próximo você estiver do oceano, aí você vai ser influenciado pelas massas de ar que vem chegando, pelas correntes marítimas. Então, quanto mais próximo eu estiver do mar, mais fria será aquela região, tá certo? Mais fria será aquela região, vai ser maior a quantidade de chuvas, tá certo? Aquela região será mais amena, não será tão quente. E o outro fator é a continentalidade. É justamente o resultado da distância dos mares. Ou seja, quanto mais distante eu estiver do mar, quanto mais distante eu estiver do mar, que é a ideia da continentalidade, mais quente será esta região. Você não esqueça desse fator, né? Isso aqui é muito importante, tá certo? Olha, aqui você vai ter a continentalidade, que é o afastamento
da localidade do oceano e a maritimidade, tá certo? Aqui você vai, a maritimidade, você vai ter temperaturas diminuindo e na continentalidade você já vai ter o inverso, você já vai ter o quê? Você vai ter as temperaturas, elas serão maiores e nós teremos também menos chuvas, teremos menos chuvas, tá certo? Então, se eu pegar como exemplo a cidade aqui de Apodi, eu posso dizer que Apodi ela é mais quente do que Natal, porque Natal está literalmente no litoral. Chove mais, é mais fria, e por aí vai. Vamos lá. Outro fator que vai mostrar a influência que o clima ele recebe são as massas de ar. As massas de ar. Pastor, o que é uma massa de ar? São porções ou volumes da atmosfera, tá certo? Em que sentido? Aqui vocês estão vendo o mapa, olha só, que tem uma massa de ar. As massas de ar é como se fossem nuvens que estão se dirigindo para uma determinada localidade, de acordo com a direção do vento. Então, essas massas de ar que são formadas por nuvens, elas vão levando umidade e, de acordo com o local onde essas massas de ar elas se originam, elas são criadas, pode ser quente, pode ser fria. Então, se uma massa de ar ela é originária de uma região muito fria, então aquela massa de ar que ela vem chegando, ela vem trazendo frio, tá certo? E lembrando que são essas massas de ar que produzem as chuvas, porque se duas massas de ar, uma fria e uma quente, elas se encontram, chove. Se uma massa de ar ela sobe numa região quente e vai para uma região mais fria, chove também. Né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui mais na frente, se der tempo. São os tipos de chuvas. Acho que a gente até viu um pouco sobre isso, né? E temos também que aí os tipos de chuvas são chuvas frontais, quando as massas de ar se encontram na horizontal, chuvas convectivas, é quando uma massa de ar quente sobe e se encontra com a mais fria, e outra é a chuva orográfica ou de relevo. A massa de ar vai, tem aqui uma montanha, um morro, a massa de ar sobe e faz com que aquele local passe a chover. Então, as massas de ar, elas conseguem alterar, modificar o clima de uma região, tá certo? Então, é só para vocês terem uma ideia. Aqui, se você vai observando, essa região aqui do Brasil, que isso aqui é o mapa do Brasil, e maior aqui da América do Sul, nessa região aqui, onde praticamente não tem massa de ar aqui, ó, isso aqui não vai chover não. Já nessa parte aqui, onde tem massas de ar que vai cobrindo o norte do Brasil, são regiões que vão apresentar maior instabilidade para a chuva, tá certo? E essas massas de ar são nuvens, logicamente, grandes volumes de nuvens na atmosfera, que elas vão obedecer uma certa direção, velocidade e temperatura. Então, aonde elas vão chegando, elas vão modificando o tipo de clima. Ou, não vou dizer que vão modificando o clima, mas vão influenciar no clima, né? Tá certo? Outro fator é as chamadas correntes marítimas. Correntes marítimas ou oceânicas, que é a mesma coisa, né? Enquanto as massas de ar, como o próprio nome já diz, é de ar, as massas de ar, elas são formadas de nuvens, né? E logicamente de ar, porque essas nuvens elas estão em suspensão, tá certo? E já as correntes marítimas é como se fossem rios dentro dos oceanos, porque as águas dos oceanos elas se direcionam em direções bem certinhas. Olha, você vai ter aqui essa corrente marítima que sai aqui da América do Sul e ela vai até a Europa. Se essa corrente marítima ou oceânica ela vai começar a se movimentar de uma região quente,
a água desse oceano, ela é mais quente do que a água do oceano aqui é onde ela vai chegar. Então, essa corrente marítima ela vai deixar essa região aqui um pouquinho mais quente, porque vai acontecer aqui uma certa evaporação e vai evaporar aquele vapor de água mais quentinho, ou mais quente, mais morno mesmo. Já se uma corrente marítima, ela nasce aqui nas proximidades do Polo Sul, ela vai se direcionando mais aqui para o sul do Brasil, por exemplo, ela é fria. As águas são bem mais frias, automaticamente ela vai soprar um frio bem maior sobre o Brasil, tá certo? Então, essas cobrinhas aqui, que eu colocou aqui, bem ilustrativas, elas são chamadas de correntes marítimas. Essas vermelhas são quentes e essas azuis, elas são frias. Então, são como se fossem rios dentro dos oceanos. Onde essas correntes marítimas, elas vão passando, elas vão alterando o tipo de clima daquela região. Tá certo? Ok. Aí você tem aqui a corrente marítima, você tem a corrente marítima do Brasil, você tem a corrente marítima do Golfo, do Golfo do México, e por aí vai. Cada uma delas tem corrente marítima da Antártida, e por aí vai. Cada uma delas, corrente marítima equatorial, e por aí vai, tá certo? Então, mais um fator que altera o clima. Um outro fator que altera o clima, que são as nuvens. Apesar que as nuvens em movimento é que traz a ideia das massas de ar, tá certo? As nuvens nada mais são do que o quê? Do que gotículas de água condensadas e acumuladas na troposfera. Pastor, que palavra é essa, troposfera? Nós vamos ver depois, mas a troposfera é a primeira camada da atmosfera, essa camada de ar que nós temos sobre a nossa cabeça. Então, a primeira camada da atmosfera é a troposfera. Então, as nuvens, elas são gotículas de água em suspensão, que elas vão se condensando, vão se unindo, dependendo do lugar da situação, elas vão se tornando mais ar, mais gotículas, vão pesando até o ponto de passar por uma precipitação. Aí vai descer, vai se precipitar na forma de chuvas, na forma de geada, na forma de granizo, que são as pedras de gelo. Né? Então, você vai ter essas nuvens. Então, evaporou, porque constantemente aqui na Terra existe evaporação, tá certo? A água ela vai aquecer, ela vai evaporar, ela passa do estado líquido para o estado gasoso e vai se condensando, chove, passa do estado gasoso para o estado líquido novamente, escorre para os oceanos, vai para os rios, se infiltram na terra, evapora novamente, formam as nuvens se deslocam, são as massas de ar, e daí a pouco chove novamente, e por aí vai. Existe uma espécie de ciclo ininterrupto, tá certo? Sobre os tipos de nuvem, nós temos as nuvens chamadas nuvens baixas, as nuvens médias e temos também as nuvens altas, tá certo? As nuvens as nuvens baixas são as nuvens mais próximas aqui de nós, né? Dessa primeira camada da atmosfera. As médias vão ficando mais altas, que vai entre 2 até 7 quilômetros, e as nuvens altas que vai de 7 até 18, 20 quilômetros. Né? As nuvens baixas, elas vão aí de 0 até 3 quilômetros, 2,5 quilômetros por aí. Nós vamos ver de uma maneira mais detalhada, mas nós temos alguns tipos de nuvens baixas. Nós temos os cúmulos nimbus, nós temos os estratos cúmulos e temos também os nimbus estratos, são no nome de nuvens. Aí as médias, nós temos os altos estratos, os estratos cúmulos. E as nuvens bem altas, você olha para cima, só aquelas escaminhas bem em cima, você vai ter o quê? Você vai ter os cirros,
você vai ter os cirros cúmulos e vai ter também os cirros estratos. Você vai ter, por exemplo, você vai ter os cúmulos, que são as nuvens baixas, você vai observar só aquelas nuvens brancas, bem bonitas que nós temos, que a gente vê bem aqui embaixo, né? Geralmente as nuvens relacionadas à chuva são aquelas nuvens mais cinza, né? Que vai apresentar a chuva. Eu até separei para a gente ver aqui por a questão aqui. Então, você tem aqui uma foto geral das nuvens, ó, uma nuvem alta, um cirro, e temos aqui uma nuvem bem baixinha. Por exemplo, um extrato, um nimbo extrato, tá certo? Então, você vai observar que aonde você vai encontrar chuva. Vamos lá. Vamos começar aqui pelas nuvens baixas, que elas vão até 2.400 metros de altitude. Você vai ter praticamente chuva em todos os tipos de nuvens baixas, né? Você vai até ver aqui a corzinha cinza, né? Então você tem chuva nos estratos cúmulos, nos nimbos, nos estratos e nos cúmulos. Nas nuvens médias, você não vai ter chuva nos altos cúmulos, você não vai ter chuva aqui, ó, nos altos cúmulos, você vai ter chuva nos altos estratos. A altos estratos teremos chuvas. E nas nuvens altas, nós só teremos chuvas nos cirros estratos. Nós só teremos chuvas nos cirros estratos aqui em cima. Os cirros não teremos chuvas, os cirros cúmulos não teremos chuva. E os cúmulos nimbos, nimbos, que são essas nuvens aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo levar aqui. Esse tipo aqui de nuvem, ela consegue ser bastante vertical. Ó. Ela começa aqui embaixo e vai até em cima. Ela pode se apresentar nas três altitudes, nas baixas, nas médias e nas altas. Então, nas nuvens altas, nós só teremos chuvas nos cirros estratos, tá certo? E esses cúmulos nimbos, como eu já havia dito, ele pode causar chuva também, né? E por quê? Porque ele está presente nas três altitudes, tá bom? Você vai observar aqui, ó, os cúmulos na nuvem praticamente embaixo, que é as nuvenzinhas brancas, que a gente fica sonhando, vendo vendo as nuvens se formando uma espécie de camelo, de navio, de carro, de animais e por aí vai. A gente usa logo a nossa imaginação, tá certo? Então, tipos de nuvens. Vamos ver agora os tipos de climas, para a gente partir aqui para o encerramento da nossa aula. Então, levando em consideração a tudo isso que a gente viu, os fatores que influenciam os tipos de clima, você olha para esse mapa mundi, você tem vários tipos de climas, né? Você tem clima quente, clima frio, clima friíssimo mesmo, né? Então, a gente tem aqui o clima tropical, o clima seco, climas que são moderados, os climas continentais e os climas polares. Esses climas polares são os de maior frio, é onde as temperaturas são mais rigorosas, né? Nós temos os tipos de clima tropical, você vai ter o tropical úmido e também vai ter o tropical úmido e seco. Os climas secos vão ter o semiárido e o árido, que são aqueles climas desérticos. Os climas moderados, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os climas mediterrâneos, os subtropicais, úmido, né? E costa oeste marinha. Nós vamos ter os climas tido como continental, você vai ter o continental úmido e o subártico. E os polares é onde você vai observar, é onde tem os gelos eternos, onde as terras são muito frias mesmo, né? Você vai ter as calotas polares, você vai ter na região onde tem a tundra, que é aquela vegetação, e por aí vai. Então, nós vamos ver aqui, a gente já viu essa parte aqui, né? Da questão que os tipos de climas vão se apresentar de acordo com
as zonas, digamos assim, de temperatura, que a gente já viu um pouco sobre isso, né? As zonas intertropicais, que são essa zona que vai do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio. Então, essa área aqui é chamada de área tropical. Do Trópico de Câncer até o ciclo polar ártico, aqui nós vamos ter a região temperada norte, da linha do Equador aqui até o Trópico de Capricórnio, você vai ter mais outra linha chamada... Desculpa, vamos lá. Então, essa zona, a chamada aqui temperada, ela vai do... Aqui é a linha do Equador, que o autor aqui não me ajudou, não. Aqui você vai ter a linha do Equador. A linha do Equador, a linha... Vamos voltar tudo. Peraí, vamos devagarinho aqui no negócio. Então, vamos lá. Nós temos aqui a ideia do mapa, onde vai apresentar 3 zonas climáticas, tá certo? Do Trópico de Câncer até o Trópico de Capricórnio, nós vamos ter uma zona chamada zona intertropical. Do Trópico de Câncer, até o ciclo polar ártico, nós temos a zona temperada norte. A gente já viu isso aqui já. Do Trópico de Capricórnio, né, até o ciclo polar antártico, que nesse mapa não saiu, passa mais ou menos aqui, ó, nós vamos ter a zona temperada sul. Vai ter uma zona temperada. E aqui em cima e aqui embaixo, vocês terão as zonas polares. A zona polar ártica e a zona polar antártica. Então, nós vamos ter as chamadas zonas climáticas. A do meio fica entre os 2 trópicos, zona intertropical. Temos a segunda, que é uma norte e uma sul, que são as zonas temperadas norte e sul, e as 2 zonas polares, a glacial ártica e a glacial antártica, né? Então, vocês observem aqui, né? Tá certo? Aqui tem uma perguntazinha bem interessante, né? Quais são os tipos de climas encontrados no Brasil, né? Nós vamos observar que grande parte do Brasil nós temos clima equatorial, nós temos clima tropical e temos clima subtropical. E temos também clima semiárido aqui no Nordeste, né? E, na sua opinião, por que a gente tem tantos climas diferentes no mundo? Por quê? A resposta é porque nós temos regiões que ficam em diferentes latitudes, ou seja, existem regiões que ficam perto do Polo Norte e outras próximas aqui do Polo Sul. Existe também a diferenciação de altitude, que vai modificar o clima. Nós temos outros fatores, como nós já acabamos de ver, né? Que, de uma certa forma, influencia no clima de uma região, como altitude, como pressão, como umidade, maritimidade, continentalidade e por aí vai, tá certo? Vamos ver de uma maneira rápida os tipos de climas, né? Os tipos de clima. Primeiro, o clima equatorial, que vai se caracterizar por apresentar temperaturas elevadas, e temos também uma grande quantidade de chuvas, né? Apresenta uma pequena amplitude térmica. Pastor, o que é amplitude térmica? A amplitude térmica é justamente a diferença entre o dia o horário mais quente do dia para o horário mais frio. Então, essa diferença entre um e outro é chamada de amplitude térmica, tá certo? Esses climas equatoriais, eles ficam próximos da na Amazônia, fica na África e também na Indonésia, é onde se localiza esse clima equatorial, que nem lá na floresta amazônica é aquele tipo de clima quente e úmido, né? E que chove bastante. Tá certo? Só para a gente ver de maneira mais rápida, o clima equatorial, está aqui uma foto do Amazonas, onde temos a floresta equatorial, e que fica, ele se localiza próximo das latitudes, as latitudes baixas, fica próximo do Equador. É quente e úmido, já falei.
tem duas estações bem definidas. É o verão, que é chuvoso, e o inverno, que é menos chuvoso. Né? Existe uma pequena amplitude térmica, como nós já acabamos de ver. Temos o clima tropical, que é um clima muito comum no Brasil também, principalmente no coração do Brasil. Nós temos um clima com temperaturas também elevadas, e temos alternância de estações do ano, que você vai apresentar um inverno e também vamos apresentar um verão, certo? Existem três principais subtipos de clima. Por exemplo, eu tenho o clima tropical, mas nós temos três climas tropicais. Nós temos o clima tropical continental, o clima tropical de altitude e o clima tropical de monções, tá certo? O clima tropical, só para a gente ver mais novamente, uma foto linda que mostra aí o clima tropical, que ocorre entre os dois trópicos, entre o trópico de Câncer e, digamos assim, o de Capricórnio. Apresenta duas estações bem definidas, já falei, né? O verão chuvoso e o inverno seco. E as massas de ar predominantes nesse tipo de clima é as úmidas e as frias. Vamos para o clima temperado, que é aquele clima... Por que é temperado? É porque ele nem é tão frio como os climas polares, mas também não é tão quente como o clima tropical. É aquele clima que fica... É aquele clima de serra, aquele clima bastante frio para a gente. Na praia lá, eles consideram um tipo de clima bastante ameno. O que vai destacar nesse tipo de clima é porque lá você vai encontrar as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e também o inverno. Acontece uma região chuvosa também. Esse tipo de clima ele vai apresentar-se na Europa, na América do Norte, em parte da Ásia e também aqui na América do Sul, na Nova Zelândia e também na Austrália. Possui 3 subtipos de clima. E assim como o tropical não tinha, o tropical continental, o tropical de altitude e tropical de monções. O temperado você vai ter o temperado continental, que é aquele tipo de temperado que está dentro dos continentes, o temperado oceânico, que pega a região dos oceanos, e o temperado mediterrâneo, que fica nas proximidades do mar Mediterrâneo e em regiões parecidas. Está aqui o clima temperado, bem rápido, você está com uma foto bem bonita, ocorre também entre os dois, entre os trópicos e os ciclos polares, como eu já expliquei para vocês. Tem as 4 estações do ano bem definidas, né? Existe um clima temperado oceânico, clima e por aí vai. Deixa eu ver agora. Temperado mediterrâneo, ocorre nas proximidades do mar Mediterrâneo, já falei isso. O verão é seco, o inverno chuvoso, está aqui uma foto. E o temperado continental, que ocorre no interior dos continentes, afastado dos mares. Está aqui uma foto onde vai predominar uma massa de ar continental. O verão é muito quente e relativamente chuvoso. O inverno é muito rigoroso, no inverno é muito frio. O clima polar é aí onde pinguim ele pede pinico, né? Você vai encontrar tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, você vai ter um tipo de clima onde as temperaturas elas podem chegar a mais de 35 graus negativo, isso aqui no inverno, e vai chegar a 10 graus negativo no período do verão. Então, nessas regiões polares, quando o clima está bastante quente, né, no período do verão, ainda fica uma espécie de geladeira, 10 graus abaixo de zero. Daria para congelar a água 10 vezes, né? Ok? E eu sei que é mais do que uma geladeira, porque tem geladeiras aí que a temperatura fica ali, próximo de zero, o congelador abaixo de zero, mas no corpo da geladeira é 10 graus positivo, né? As precipitações são raras nas regiões polares, para vocês terem uma ideia, quase que não chove. Por quê? Porque
quase que não tem a evaporação, porque é frio, né? Automaticamente a quantidade de massas de ar são pequenas e automaticamente teremos pouca chuva, não tem essas nuvens todas. Então, é tanto que os melhores lugares para os estudiosos estudarem o espaço, colocar lá seus instrumentos de trabalho, é lá no Polo Sul ou no Polo Norte, porque praticamente o céu tem uma visibilidade extraordinária. Clima polar, o clima frio polar, e aqui você vai ter, eu coloquei aqui o polar, e aqui ele vai destacar o tipo de clima frio polar, né? Olha só como é aí a situação. O gelo é rígido mesmo, né? A massa de ar predominante é a polar. Ok, existe um clima frio de altitude nas áreas de grande cadeia de montanha, tá certo. Clima desértico já é totalmente o inverso do que nós acabamos de ver. Aqui, o que vai caracterizar é a questão da temperatura elevadíssima e também da quantidade de chuvas. Nesses climas desérticos, só chove aproximadamente 250 milímetros por ano. No clima equatorial, como o Amazonas, chega a chover mais de 2.000 milímetros ao ano, né? Ocorre esse tipo de clima aí nas regiões tropicais, como no norte da África, no deserto do Saara, o maior deserto do mundo. Você vai ter no Oriente Médio, lá tem um deserto chamado Negev, uma região chamada Negev, ao oeste dos Estados Unidos, né, que fica Sonora, e no Chile, que fica o Atacama. Para vocês terem uma ideia, o deserto do Atacama no Chile é o deserto mais seco do mundo. Chega a ter aí, a passar aproximadamente 400 anos sem chover nada. Né? Temos o deserto de Gibson na Austrália e o Kalahari também o Kalahari na África. E temos deserto também na Índia, no deserto de Thar. Então, o que vai caracterizar esse clima é as altas temperaturas, né? E vai apresentar uma grande amplitude térmica, uma grande diferença entre algumas temperaturas durante o dia. Tipo, se você for num clima deserto desse durante um dia, se você colocar uma vasilha com água no chão, é capaz de ferver. E se você colocar um copo de água no deserto, no mesmo local que você colocou durante o dia, que quase fervia, eu coloquei ferver porque é um modo de dizer, né? Porque para ferver teria de chegar a 100 graus. Mas se você colocar um copo d'água no deserto durante o dia, a temperatura é muito elevada. Se você colocar o mesmo copo d'água naquele mesmo lugar do deserto à noite, ele se transforma numa pedra de gelo. Então, observe que no clima desértico, a temperatura ela vai oscilando demais. Muito alta durante o dia e baixíssima durante a noite, tá certo? Vamos aqui o clima desértico, ocorre nos grandes desertos, né? A temperatura durante o dia vai de até 42 graus e à noite vai próximo de zero. Né? A massa de ar predominante é a quente e seca. O clima semiárido, essa palavra semi dá a ideia de meio, né? Então, o clima semiárido é aquele clima que é menos do que o árido, né? Que é o nosso tipo de clima aqui na cidade de Apodi, no Rio Grande do Norte, de um modo geral. Né? É o clima semiárido. Vai se destacar por temperaturas elevadas o ano todo, uma baixa amplitude térmica, ou seja, vai variar pouco a temperatura dos meses mais frios para os mais quentes. É um tipo de clima de transição, né? Entre um clima, sei lá, tropical e um clima desértico, né? É aquele clima que para a gente aqui dá legal, mas quando vem alguém do sul do Brasil diz que é tipo um clima deserto. As chuvas, elas vão oscilar entre 250 a 500 milímetros, dependendo da região, até um pouquinho mais. Esse tipo de clima é encontrado aqui no sertão do Nordeste e também na Patagônia, na
Argentina, tá certo? É um tipo de clima muito conhecido, meu e seu. As chuvas são escassas, concentradas apenas numa época do ano, e temos essa temperatura terrível durante o ano todinho, né? Agora nesse período de julho e um pouquinho de agosto, as noites elas ficam mais frias, mas durante o dia é esse solzão aí de torrar o quengo, né? Ok. Então, o clima subtropical, que é um clima que temos o clima tropical, e abaixo do clima tropical nós temos o clima subtropical. É aquele tipo também de clima chamado de. Deixa eu ver aqui, o bichinho está querendo endoidar. Isso. É aquele tipo de clima chamado de transição, tá certo? Apresenta chuvas bem distribuídas, aumento da amplitude térmica e temos também as 4 estações do ano bem definidas, olha só. Ocorre no sul do Brasil, fica lá pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um pouco do Paraná, é onde você vai encontrar esse tipo de clima, o clima subtropical, tá certo? Que fica logo abaixo do tropical, né? É aquele tipo de clima que a temperatura ela é bem mais amena, chega aos 20 e pouco graus, à noite baixa para 12, 13 graus e por aí vai, né? Ok. Clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo é aquele tipo de clima que fica nas proximidades do mar Mediterrâneo, que fica nessa regiãozinha aqui, olha só. Está aqui o mar Mediterrâneo, então essa regiãozinha aqui, nós vamos ter o clima mediterrâneo, tá certo? Apresenta 2 estações do ano bem definidas. 2 estações do ano bem definidas, né? Você vai ter o inverno e o verão, digamos assim, né? Então, são regiões que são influenciadas pelas correntes marítimas. O tipo de clima frio, você vai observar que fica um pouco abaixo do clima polar, ele é subpolar, fica abaixo do polar, tá certo? Nós vamos ter esse tipo de clima presente nas regiões temperadas mais próximas dos polos e apresenta 2 estações do ano bem definidas. Um verão fresco e com temperaturas que vão aí a 10 graus e o inverno, né, um inverno mais rigoroso, que aí as temperaturas vão para baixo de zero, né? Vocês terão aqui esses tipos de clima. Isso praticamente é esse clima aqui, ó, que fica logo abaixo aqui desses polares, esse tipo aqui de clima que fica aqui, né, pegando aqui. Então, são tipos de clima frio, né? E tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. De modo geral, você vai dizer que é esse tipo de clima que fica aqui, na região mais norte do nosso planeta, tá certo? Clima de montanha, em alguns livros pode ter o nome de climas de altitude, são aqueles climas que ficam em cima das montanhas, né? São caracterizados por ser frio e também pela presença de neves eternas. Se você for hoje, agora, lá no Pico Everest, que é o maior pico da Terra, com 8.846 metros de altitude. Lá em cima tem gelo que não se acaba nunca, porque é devido à sua altitude, né? A altitude diz que a cada 100 metros que você sobe, aumenta 0,6 graus. Né? Então, é nessa região onde você vai ter a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, os Alpes na Europa, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, tá certo? Ok. Vamos, para a gente encerrar agora, vamos ver de uma maneira bem rápida como o clima ele interfere no dia a dia das pessoas. Olha só. Interfere no modo de vestir, no uso de acessórios, interfere na culinária, na agricultura, nos hábitos diários, no tipo de moradia. Tudo isso o clima é que resolve. Por exemplo, se você mora num clima frio, olha só as suas roupas. Olha o tipo de botas, meias, olha os gorros
Ó, os casacos, né? Olha os lenços. Olha aqui os nossos famosos peludinhos aí, essas coxas de cama, lençóis, luvas. Então, se você mora numa região fria, se nós fôssemos agora morar numa região fria, praticamente a nossa roupa era toda descartada. A gente teria de comprar roupa de lã, de tricô, cachecol, agasalhos. Então é assim, né? Então as pessoas que moram hoje lá na Europa e nessas regiões de clima mais rigoroso, a roupa é essa daí. A questão do frio, né? Então tem certas comidas que são mais e bebidas que são mais preferidas, né? No caso, você vê nas regiões frias, o consumo temos o consumo de bebida quente, o chocolate, o café, o vinho, já a cerveja, ela é muito usada naquelas regiões onde são mais quentes, né? E também, onde tem nessas regiões aí, a cerveja, ela não, muitas vezes, ela não precisa nem estar dentro da geladeira. Inclusive, em muitos países lá fora, em muitos locais, não tem muita necessidade de uma geladeira. Outro não tem para quê um ventilador. Já aí nas comidas você vai ter o fundi, que é essa comida aqui feita com chocolate derretido, com frutas. Você vai ter as massas, os croissants, sopas, caldo, queijo, pão, bolo e por aí vai. Olha só o quanto o frio vai determinar o tipo de comidinha que a gente come, né, uai? A questão do clima frio, olha o tipo de agricultura que temos, a cultura de produzir o morango, a questão do trigo, a cereja, a framboesa, a mora, o pêssego, tá certo? A própria maçã, aí nos cereais o destaque é para o trigo, aveia, centeio e cevada. Isso aqui no clima frio. Olha só, o jeito das pessoas viverem, né? A questão do trânsito, olha os carros cobertos de gelo. Olha só como é que as pessoas andam na rua, né? Ainda sobre a questão do frio, as casas com as suas lareiras, que são, bota naquela fogueirinha e as pessoas ficam ao redor daquela. Aqui é o jeito de viver as casas, o formato das casas, para a neve não destruir o teto. Né? Então, tudo isso aí, as casas elas têm aquecedores, ou é natural como a fogueira, ou então são aquecedores elétricos, os chuveiros elétricos é um item fundamental, tá certo? Aí aqui você vai ter outras regiões de o clima frio extremo, né, onde praticamente a quantidade de pessoas são bem maiores, as pessoas aqui caminhando sobre o gelo, né, e dependendo da região, as pessoas não podem morar definitivamente lá, como a Antártida passa um período do ano, depois fica trocando as pessoas. Lá na Antártida, as pessoas que estudam lá, naquelas bases científicas, passam 6 meses lá e depois muda aquela equipe porque não suporta o frio tão terrível, né? Imagine que você não vai encontrar aqui uma pessoa passando na rua vendendo picolé, né? Não tem necessidade nenhuma. Ok, aí os climas mais frios mesmo, as casinhas, as casas, isso aqui é de um povo chamado Inuit, né? Os, os esquimós, melhor dizendo. Aqui é uma casinha de gelo, chamada de iglu, que facilita, ameniza a questão do calor. Aqui, olha só, o jeito dessas pessoas, elas se comportarem, né? Costumam usar roupas feitas com peles de animais. E aqui ele vai citar os esquimós, que é do mesmo grupo dos inuites, tá certo? Ok. Então, no clima quente já é totalmente diferente a situação. As roupas são mais leves, né? Os chapéus, bonés são usados mais por causa do sol, que nem esse meu aqui. As pessoas elas são recomendadas a usar filtro solar em virtude da proteção da pele, né? E aí, ó, chinelinhos leves, roupas leves, óculos de sombra para evitar a questão da luminosidade. Aí, por ser o tipo de clima quente, aí você vai ter o quê? Você vai ter a ingestão
de certo tipo de alimento, o feijão, o milho, o arroz, a macaxeira, a batata, né? Muito suco, refrigerantes. O pessoal está aqui, as pessoas, a ideia de sorvetes, as bebidas líquidas, né? Muitas delas, lógico, as bebidas têm que ser líquidas, mas aí você vai ter a ideia de bebidas que devem ser geladas antes de serem consumidas, né? Aí vem por aí os sorvetes e entre outros, tá certo? Olha, os climas em regiões mais quentes ainda, como os desertos, aí sim, aí é que é litoral, né? Você vai ter regiões que são procuradas nos desertos, que são os oásis, onde os animais se abrigam e tem uma aguinha para beber, né? Geralmente as pessoas não moram nos desertos porque é muito quente e as pessoas são nômades, elas passam um período num canto, que nem os beduínos e os tuarengues, né? Que eles passam um tempo numa região, tem água, tem ração para os animais, eles acabou, vai para outro e vai mudando assim sucessivamente, né? Então, muitas vezes a roupa são até um pouco mais fechada, mas é mais para evitar a questão do acesso, da insolação mesmo, né? E, por último, aí nós temos essa atividade que vocês farão. São 8 perguntas, tanto relacionadas a esta aula de hoje, como aquela aula que a gente deu sobre o relevo e também sobre as camadas que envolvem o interior da Terra e ainda sobre a questão dos solos, tá certo? Se prepare para enviar para mim essa atividade até a segunda-feira, tá certo? Um joinha, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Um abração e até a próxima aula.